Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7. Também para Maringá e região pelo canal 15, para Cianorte região pelo canal 46 e para toda a região de Campo Mourão pelo canal 12. No Pauta em Debate desta noite, vamos conversar com o prefeito de Cambé, João Pavinato. Mas vamos falar sobre vários assuntos com o prefeito, mas vamos começar sobre a questão do Pacto Federativo. Você sabe o que é o Pacto Federativo, minha amiga? Pois é sobre isso que nós vamos conversar agora no Pauta em Debate. Prefeito, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Luiz César, boa noite a todos os amigos e as amigas que estão acompanhando a programação da CNT Tropical. Para quem não conhece, para quem conhece uma explicação a mais, para quem não conhece, que raios é o Pacto Federativo? Bom, Luiz, na verdade existem no mundo todo várias modalidades, várias espécies de nações. E você tem, dependendo do tamanho, dependendo da característica dela, você tem ali a repartição das competências. Então, no caso específico do Brasil, aqui no Brasil, a própria Constituição, ela diz que a União, que é a República Federativa do Brasil, ela é composta pela União, o governo central, pelos estados, pelos municípios e Distrito Federal. Então, você tem ali uma divisão territorial, uma divisão política, uma divisão de competências desses entes. Ou seja, toda a administração do país, digamos assim, ela é feita por esses 4 entes: União, estados, municípios e o Distrito Federal. Alguns países menores que o Brasil, eles têm, por exemplo, um governo mais centralizado. Então, muitas vezes não existem os estados, muitas vezes o município é tido apenas como um departamento vinculado ao governo central. No caso do Brasil, a partir da Constituição de 1988, se optou por ter essa divisão: União, estados, municípios e um Distrito Federal. De forma que se dividiu a competência política, a competência administrativa. Então, todos têm a competência política e administrativa. Então, este é o pacto. E para que você possa fazer aí as políticas públicas, administrar a nação, então você estabelece quais são os direitos e quais são as obrigações de cada um. Então, esse é o pacto. Então, para fazer tais coisas, é tal ente que vai fazer, e para isso ele pode criar impostos, para isso ele vai ter tal recurso, para isso ele vai ter tal competência. Então, foi isso que foi estabelecido na Constituição de 1988. E o que nós estamos agora discutindo é nós refazermos esse pacto. Por quê? Porque a forma como está hoje montado, ele não está sendo o suficiente, não está sendo bom para que a gente possa atingir os objetivos da República Federativa do Brasil. Ou seja, melhorar a qualidade de vida da população por meio de políticas públicas. Ou seja, atender questões relacionadas a uma saúde de qualidade, questões relacionadas a uma educação que seja uma educação inclusiva, a questão da infraestrutura do país, melhorar os portos, aeroportos, as estradas, atingir níveis satisfatórios em saneamento básico e assim por diante. Então, o que se discute hoje, principalmente da parte dos prefeitos e também da parte dos governadores, é que a atual construção de competências, de distribuição de recursos, de captação de recursos, ela não está sendo boa. E por isso é que estamos nessa tese de rediscutir o chamado Pacto Federativo. Vocês, prefeitos, tiveram uma reunião onde também estiveram presentes deputados e outras autoridades na semana passada, na sexta-feira, aqui em Londrina, justamente para começar essa discussão. Como foi essa reunião? Foi muito boa e, na verdade, é uma sequência, inclusive, da Marcha dos Prefeitos, que aconteceu no mês de maio em Brasília e que foi uma marcha muito importante. Ela teve a participação de mais de 7.000 gestores públicos do Brasil, lá em Brasília. No país nós temos 5.565 municípios, então uma grande quantidade de prefeitos, vice-prefeitos, prefeitos e prefeitas, vice-prefeitas, vereadores e vereadoras,
secretários municipais, enfim, gestores públicos. E onde nós estivemos debatendo vários assuntos relativos ao pacto. Mas a Câmara dos Deputados, ela criou uma comissão para analisar o pacto federativo. E o presidente dessa comissão é o deputado federal do Ceará, Danilo Fortes. E ele esteve a semana passada em Curitiba, também esteve presente participando o deputado federal Luiz Carlos Rauli, o deputado federal Alex Canziani, o deputado federal Sérgio Souza e uma grande quantidade de prefeitos. Eu estive participando, o prefeito Alexandre Quiref, o prefeito José Maria e prefeitos aqui que vieram de longe, prefeito de Toledo, de Assis Chateaubriand, de vários municípios, e foi um trabalho patrocinado pela Câmara dos Deputados. Uma reunião onde nós, enquanto lideranças, fomos ouvidos a respeito de aspectos que devam ser mudados no Pacto Federativo. E qual que é o principal clamor dos prefeitos? É de que as prefeituras estão obrigadas e necessitando de fazer políticas públicas inclusivas, políticas públicas para melhorar a qualidade de vida de suas populações e, na verdade, não estão tendo a contrapartida financeira, as condições financeiras para poder realizá-las, isso porque é uma concentração muito grande de dinheiro na União, no governo federal. E quando esse dinheiro chega de forma totalmente desconectada com a realidade e a gente acaba fazendo com que a população tenha esse prejuízo. Então foi uma reunião muito produtiva, nós discutimos lá vários aspectos que devam ser mudados, tanto em nível constitucional como em nível de legislação infraconstitucional, e nós entendemos ela como um passo importante, parabenizar a Câmara dos Deputados, o deputado Raul, aqui de Londrina, o deputado Alex, que estiveram presentes, por conta deste engajamento da Câmara dos Deputados nesse refazimento aí do Pacto Federativo. Nós conversamos, inclusive, com o deputado Alex Canziani na sexta-feira, à noite, no dia da reunião, e tocava-se na questão do Plano Nacional de Educação, que obriga os municípios a terem, por exemplo, só para dar um exemplo para você, minha amiga, de como que é essa situação, nós vamos pegar aqui o exemplo da educação de 4 e 5 anos, que os municípios são obrigados a incluir todas as crianças na educação, nessa educação, oferecer, colocar todas em sala a partir de 2016 ou até 2016. Mas, ao mesmo tempo que o Plano Nacional de Educação cria essa obrigação, ele também repassa o dinheiro para que as prefeituras contratem professores, construam pré-escolas ou não? Essa é justamente uma das principais discussões. É que o governo federal ele cria políticas públicas, é claro que são importantes, nós não estamos aqui discutindo sobre a importância disto, mas ele não cria as condições para que os gestores públicos possam fazer as políticas públicas. Então, você acaba fazendo com que para o gestor público municipal, e em alguns casos para o gestor público estadual, você tenha um conflito de obrigações. Então, de um lado, uma lei de responsabilidade fiscal que diz que o governo não pode trabalhar com déficit, que o governo tem que gastar até 54% da sua receita corrente líquida com o pessoal, uma lei que é séria, porque ela criminaliza condutas que contraria a responsabilidade fiscal, e por outro lado você tem uma lei como esta, uma lei relacionada à educação, que obriga o prefeito a abrir mais escolas e mais vagas para poder incluir as crianças de 4 e 5 anos dentro da rede municipal de ensino. Então o prefeito fica com conflito. Uma lei que diz que não pode contratar mais pessoas e que você não pode trabalhar com déficit. Outra lei dizendo que você é obrigado a contratar mais pessoas e abrir mais políticas públicas. E isso está cheio no país. Então, o que os gestores públicos têm trabalhado e cobrado é que toda a obrigação criada de novas políticas públicas, de novos atendimentos, que se estabeleça qual é a forma de financiamento e mais, que se cumpra. Até porque, principalmente o governo federal, ele é campeão em fazer lei e não cumprir. Como é o caso da emenda constitucional 29, que estabeleceu os parâmetros para financiamento da saúde pública, financiamento do Sistema Único de Saúde, que não se cumpriu, e quando se fez a lei para poder cumprir a emenda constitucional 29, ficou muito pior
do que estava. Porque a lei que estabeleceu, a lei que regulamentou a emenda constitucional 29, ela diz que o governo federal, a parte do governo federal, que pela Constituição era os 10%, ele ficaria vinculado ao crescimento da economia. Então, num caso, por exemplo, do ano passado, que a economia do Brasil cresceu nada, então você vai ter para este ano menos dinheiro do governo federal para a saúde do que nós tivemos no ano de 2014. Então, para você ver que a União cria obrigação, faz o favor com o chapéu alheio, como foi o caso que desonerou o imposto sobre produtos industrializados, né, a linha branca em automóveis, e justamente o IPI é o que compõe o Fundo de Participação dos Municípios. Ou seja, o governo federal, em nome sabe lá do quê, foi retirar justamente impostos que compõem o dinheiro principal da maioria dos municípios do país. Então, é uma relação ruim, péssima, né, e que os prefeitos, em nome de poder atender melhor a população, têm realmente cobrado a mudança. Nós queremos que os recursos fiquem no município. Por quê? Porque o município, primeiro, a população vê quando as políticas públicas estão acontecendo ou não. Você tem muito mais fiscalização, você tem condições de realmente saber a forma como está sendo aplicado esse dinheiro. Coisa que, na União, é muito difícil a população ter acesso às informações. Aliás, né, só para a gente resgatar, a emenda 29 obrigava a União a gastar, no texto original, a investir 10% da receita corrente líquida em saúde, que não foi aprovado, foi mudado para um valor vinculado ao crescimento, como disse o prefeito, que na verdade acaba não acontecendo. O senhor disse aqui numa conversa anterior nossa, prefeito, que a UPA de Cambé, por exemplo, que é a obra que o senhor fez, a obra que o senhor construiu na cidade, ela custa em torno de R$800 mil por mês, e a União manda desse dinheiro 300 mil e 500 mil é do caixa da prefeitura. E esse 300 mil muitas vezes chega atrasado, é mais ou menos isso? É isso mesmo. Então, esse é um exemplo. E como muitos, né? Ou seja, a União lança um programa, o governo federal, faz a propaganda, como se nós vivêssemos nos melhores dos mundos, e depois a parte do financiamento, ou seja, o dinheiro, ela não manda. Quando manda, manda parte e da parte atrasa. Então, esse é um problema muito sério. Vamos pegar um caso. Nós fizemos, mais um caso, um convênio com o governo federal para nós criarmos a chamada Praça Céu, que antigamente era Praça PEC, aí mudaram o nome para Praça Céu. Nós construímos essa praça em Cambé. Houve financiamento parcial do governo federal para a construção. Esta praça está funcionando em Cambé, muito bem, diga-se de passagem, com atividades esportivas, com atividades culturais, com atividades profissionalizantes. Basta ir lá no Jardim Tarobá para ver a grande quantidade de atividades que nós estamos fazendo para a juventude. Aí a pergunta, quanto que vem de recursos do governo federal para as atividades que estão correndo lá? Nada, nem um centavo. Então, é muito fácil falar de política pública, onde você dá o dinheiro para a construção do prédio e depois a manutenção você não faz. Mesmo a questão das creches, né? Uma creche para você construir, como aquela que nós inauguramos há poucos dias no Jardim Novo Bandeirantes, você entre a obra, terreno e mais aí, digamos, todos os móveis, o mobiliário dessa creche, você vai gastar em torno de 2.300.000, colocando o terreno, né? Chegar aí a 2.500.000 Uma creche em funcionamento para 120 crianças, ela custa 1.200.000, 1.500.000 por ano. Né? Se for de 140 crianças, ela quase chega a 2 milhões de reais. Então, o investimento na obra, um ano de funcionamento da creche, de gasto com o pessoal, com merenda, com toda a estrutura, um ano custa quase que a construção de uma obra. Então, para nós, é importante fazer o prédio, é importante colocar os móveis, mas é importante pagar o funcionário. Então, o que nós queremos é condições de nós mantermos a unidade funcionando. Uma criança dentro de uma creche, em período integral, ela tem um investimento, não vou falar que é custo, porque é um investimento na criança, de aproximadamente R$1.100 por mês. Então, um custo mensal, a manutenção de uma criança dentro de uma creche, o investimento mensal de R$1.100.
R$1.100. Aliás, só para você também entender, minha amiga, e por que custa, ou o investimento é tão alto? Porque existe toda uma legislação também que obriga a prefeitura, os municípios, a fazerem a educação em moldes que a legislação preconiza. Ou seja, eu sei que, por exemplo, no berçário, um professor pode cuidar no máximo de 4 crianças. E tem todo um grupo de profissionais, que é um profissional também que tem que ser bem remunerado, e com isso o custo sobe bastante. O que é importante as pessoas entenderem é que houve uma modificação fundamental no que diz respeito à creche. Antigamente, creche era tido, né, o que se falava de creche, era tido como um lugar para você abrigar e ocupar a criança. Deixar a criança. Deixar a criança. Proteger a criança de não ficar, às vezes, numa casa abandonada, não ficar na rua, não ficar mal cuidada. Então, a creche era isso. E aí você poderia colocar uma auxiliar de serviços gerais para cuidar dessas crianças. Hoje não. Hoje, creche é tido como educação. Escola. Ela faz parte do Sistema Municipal de Educação. Ela é tido como escola. Então, você tem que ter ali o professor, é uma quantidade máxima de alunos por professor, dependendo da faixa etária, dependendo da idade. Então, uma unidade desta, para você poder abrigar as 120 crianças, ela demanda uma grande quantidade de funcionários. Então, você tem uma quantidade de parâmetros, de balizas, de portarias, de observância à lei que você tem que cumprir. Então, por isso que o investimento que você faz para abrigar as crianças, ele é um investimento bastante alto. Até tem sempre uma discussão, olha, mas a creche não pode funcionar nas férias. Não, porque a creche hoje é educação. Creche é funcionamento igual escola e que tem que ter o período de paralisação para a criança ficar com a família, para o professor poder descansar, né? Enfim, é toda uma observância da lei e que nós somos obrigados a cumprir. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho eu continuo conversando com o prefeito de Cambé, João Pavinato, aqui no Pauta em Debate. Um minutinho só, nós já voltamos. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução! Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham um box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo.
Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate, nesta noite conversando com o prefeito de Cambé, João Pavinato. Prefeito, falamos do Pacto Federativo, de custos, de obrigações, da dificuldade em administrar e concatenar as obrigações, as necessidades, também os custos. Vamos falar um pouquinho de obras em andamento na cidade de Cambé. Faz um panorama para a gente do que está acontecendo na cidade hoje. Bom, nós estamos trabalhando bastante, Luiz, na questão do investimento na área educacional. Então, nós temos agora para soltar a construção da quadra e uma quadra coberta na escola Jacide Correia, que ela fica na região central de Cambé. Essa é uma escola que nós acabamos de fazer, inauguramos, mas por uma questão de licitação, a construção da quadra, ela ficou para um segundo momento. Nós estamos acabando de equacionar isto e vamos soltar essa obra com recursos próprios. Então, uma quadra coberta para a escola Professor Jacide Correia na região central. Nós estamos terminando a obra da creche do Jardim Panorâmico, creche Maria das Virgens Freitas Falcão, também uma vez concluída, já o pessoal já está lá no local trabalhando, então nós temos a expectativa de já marcarmos a inauguração. Estamos também concluindo a creche lá do Jardim José Fávaro, que é a creche Prefeito Arquimedes Climério Moser. Estamos dando início à construção da creche lá do Campos Verdes e cuidando da parte documental para licitar a creche do Eutímio Casaroto. Como eu disse, inauguramos há poucos dias a creche nova do Novo Bandeirantes, inauguramos também a creche do Santo André e o novo prédio da creche Eufrazina Minervina de Jesus. E estamos também contratados vários projetos na área educacional. Estamos acabando de fazer a reforma lá da creche Valdomiro Moreira Gomes, lá no Jardim Santa Lúcia. Temos também a escola de qualificação, que já está pronta, com cursos marcados para nós inaugurarmos no Jardim Casa Grande. Temos o fundo de vale Dona Elisa 3, que está em andamento, mas a parte de iluminação já está contratada, a parte da pista de caminhada também, a parte de gramas de ajardinamento está comprando, então vai ficar lá um fundo de vale bastante significativo, como também nós temos que receber o fundo de vale, o Parque Municipal, tanto do Nelisa 3, que está em andamento, como temos que receber lá o Parque Municipal João Paulo II, lá na Sadia, perto do Vilarejo de Engenho, que é um outro espaço da comunidade bastante importante. Temos o Centro de Saúde da região central, o novo prédio ali na rua Presidente Kennedy, que nós fizemos uma unidade nova, tinha lá um prédio muito antigo e nós fizemos esta unidade nova. Temos a reforma da casa comunitária do Caramuru, uma casa comunitária feita na década de 70 e fizemos um grande investimento lá de reforma, como também nós temos a reforma da casa comunitária do Cambé 3 e a inauguração do conjunto Ulisses Guimarães, que são 340 casas que nós vamos inaugurar. Então são algumas obras aí que eu lembrei que nós estamos tocando, cuidando e que queremos inaugurar agora tudo nesses próximos 2, 3 meses, entregar todas essas obras aí para a comunidade. E estamos com uma grande quantidade de obras também aí no gatilho para a gente poder soltar tão logo a parte burocrática esteja concluída. Com relação à questão do terminal urbano de Cambé e também da rodoviária, como que está o andamento disso? Olha, o terminal de transporte urbano de Cambé, nós contratamos os projetos, tínhamos uma concepção arquitetônica, tivemos que mudar, enfim, agora nós recentemente contratamos a empresa para ela fazer para nós os projetos complementares. Não creio que seja algo demorado, tão logo forem entregues, nós vamos partir para a licitação. E a rodoviária, nós estamos com previsão de fazer a reforma, mas nós estamos com uma grande quantidade de obras em planejamento, enfim, e está na planilha. Na verdade, vai ser feita a reforma, mas também nós estamos com algumas questões prioritárias em andamento, na frente. E nós vamos cuidar primeiro dessas questões que para nós têm uma importância fundamental, como, por exemplo, os projetos de reforma e ampliação e construção de novas escolas do município de Cambé.
a questão do asfalto está recebendo, o pavimento asfalto está recebendo um tratamento em toda a cidade de conservação e de reforma. Fizemos um grande projeto agora na região central e bairros aí, periféricos da região central. Foram 110 mil metros quadrados de recap que nós compramos. Estamos com uma licitação aberta para nós comprarmos praticamente o dobro disso tudo, né? São mais de 200 mil metros quadrados que nós vamos comprar para as principais vias do município de Cambé que precisam de fazer o recap, e temos a Condec que está trabalhando, fazendo aí o dia a dia do recap, do tapa-buraco, haja vista que a malha urbana de asfalto de Cambé, ela é uma malha bastante extensa e que sempre demanda você estar fazendo a recuperação. Prefeito, para a gente encerrar esse bate-papo, quero agradecer a presença do prefeito João Pavinato. Alguns bairros têm reclamado, têm pedido a questão da rede de esgoto. Alguns bairros onde, inclusive, foi feita a rede de esgoto, mas não há a ligação. Eu lembro aqui o Jardim Abussaf, Monte Catini, alguns ali na região do Santo André. Como que está isso em relação à Sanepar? Está andando bem, nós estamos com uma agenda boa com a Sanepar. Monte Catini, por exemplo, se não começou a obra, já vai ter, já está na planilha, já está contratada essa obra. Ali é do Monte Castelo, Elizabeth, Golden Park, São Caetano, parte já foi feita, parte está dentro da programação. O Nova Cambé já está indo na fase final. E eu estive recentemente em Curitiba, na Sanepar, conversando com o presidente da Sanepar, o Munir Shawishi, e nós estamos aí com a previsão agora de começar ali, estamos cuidando da parte técnica, fazer ali na região do Boa Vista, Andaluzia, Jardim São Paulo, que são reivindicações bastante antigas. O Abussaf parece-me que tem já um encaminhamento lá, depende de uma ligação, que ela é uma ligação um pouco mais difícil, mas parece que também já está encaminhado. Então nós estamos olhando isso e queremos que Cambé chegue a 100% de cobertura de esgoto o mais rápido possível. Estamos com quase 90% de cobertura. Quero agradecer a presença do prefeito de Cambé, João Pavinato, aqui no Pauta em Debate. Prefeito, seja sempre muito bem-vindo, uma ótima noite. Obrigado, Luiz César, uma ótima noite a todos os amigos e as amigas que acompanham a programação da Tropical. Obrigado pela oportunidade. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Um minutinho só, eu já volto. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva para onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada.
Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate, o último bloco do Pauta em Debate. Espero que você tenha gostado da nossa conversa com o prefeito de Cambé, João Pavinato. Mas eu quero chamar a atenção sua, meu amigo, minha amiga, para um assunto que está em todos os jornais. O caderno Vida Pública da Gazeta mostra aqui, ó. Redução da maioridade penal gera clima de vale tudo na Câmara dos Deputados. E o cartaz pregado na árvore diz o seguinte, ó. Onde vamos colocar nossos jovens? Tem um quadradinho, banco dos réus, no outro quadradinho, o banco da escola. Pois é, claro que quem colou é contra a redução. Mas eu quero que o Giovanni faça a gentileza de focar aqui nesses 3 quadros aqui coloridos, que mostram as mudanças propostas que estão em andamento. O número 1 é a redução da maioridade penal pura e simplesmente para 16 anos para qualquer tipo de crime. Quem defende é Eduardo Cunha, do PMDB do Rio, que é o presidente da Câmara, e segundo o jornal tem 74% de apoio da população. A segunda é a redução da maioridade penal para 16 anos apenas para crimes hediondos, homicídio, latrocínio e estupro. A autoria do senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, e tem aí o apoio de 56% da bancada do Paraná. E a terceira proposta é um aumento do tempo de internação para adolescentes em caso de crime grave de 3 para 8 anos. A autoria do governador Geraldo Alckmin de São Paulo e que, por enquanto, não tem defensores. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, são muitas propostas e nós temos que ficar muito atentos a uma questão. Que o Congresso, mais uma vez, não jogue apenas para satisfazer a vontade da população de ter uma resposta. Quando se coloca que 74% da população aprova a redução da maioridade penal, nós temos que entender exatamente o que significa isso. Que significa que, na verdade, olha aqui o quadrinho, significa que, na verdade, a população quer mudança. A população quer que quando um jovem comete um crime contra a vida, quando ele mata uma pessoa, ele tenha uma punição e ele possa realmente não ficar impune. Agora, se isso vai resolver com a redução da maioridade ou não, particularmente eu acho que não resolve. Até porque os de 15 vão continuar fazendo isso, os de 14, os de 13, quer dizer, você vai reduzir a maioridade até onde? Para mim, particularmente, a proposta mais consistente é a do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que coloca todos os menores, nos casos de crimes hediondos, para uma medida maior. No máximo 3, não, passa a ser 8 anos. Aí realmente a coisa pode pegar. Mas é que menos está em discussão. Na verdade, discute-se apenas a questão da redução da maioridade penal, pura e simplesmente. É um assunto que nós vamos voltar aqui no Pauta em Debate, mas eu quero chamar a sua atenção. Reduzir, para mim, é a minha opinião, respeito às opiniões em contrário, não resolve pura e simplesmente. É apenas uma medida de satisfação para a sociedade, que não vai resolver no todo e vai começar a colocar moleques de 16 anos nas cadeias. Mas a sociedade, pelo jeito, aprova a redução, talvez não entendendo exatamente por que é essa redução. Esse assunto volta à nossa pauta nos próximos programas aqui no Pauta em Debate. E eu agradeço imensamente a sua audiência, o carinho da sua sintonia e desejo a você um ótimo final de noite e um ótimo dia amanhã. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.